Muito bem, estamos então de regresso ao estudo do CSS em conjugação com HTML e vimos então no vídeo anterior como utilizar o CSS embebido na própria página HTML. Ora, o que acontece na esmagadora maioria dos casos não é propriamente embeber aqui o código CSS, mas sim utilizá-lo num ficheiro externo e que depois é importado para dentro do nosso ficheiro HTML através de um link que nós já vamos ver como fazer. Mas eu vou mostrar aqui duas formas que podem ser conjugadas para utilizarmos CSS na nossa página através ou indo buscar informações a um ficheiro externo. Ora, para isso vamos primeiro começar por criar o ficheiro externo. Eu vou retirar daqui este body, ok? E vou fazer simplesmente o seguinte, vou retirar daqui esta tag e vou criar aqui um ficheiro CSS, ok? Um ficheiro básico de CSS. Ora bom, para criar um ficheiro CSS nós não necessitamos de estar a abrir nenhuma tag especial ou fechar alguma tag especial. Simplesmente podemos colocar aqui, por exemplo, aquilo que nós vamos retirar daqui do CSS embebido, ok? Então eu criei aqui então este elemento que é o body, que é o designado por selector, portanto este é o nome que tem este elemento que aqui está, é o selector, que é o body, neste caso, e depois entre as chavetas eu coloquei duas propriedades e respectivos valores, neste caso background color, red, e o color igual a white. Ora, vou aproveitar já para dizer o seguinte, eu posso ignorar simplesmente os espaços, posso, por exemplo, formatar aqui o texto de forma a que seja mais fácil de ler, e portanto, se eu tiver um texto formatado desta forma, mais facilmente consigo ler cada uma das propriedades que estão definidas para este selector, ok? Desta forma eu posso ter então o meu ficheiro CSS. Ora, eu vou gravar o meu ficheiro, neste caso vou pressionar aqui no gravar, e reparem que automaticamente, como eu tinha escolhido a linguagem como tipo CSS, ele vai me dizer que a extensão do ficheiro vai ser gravada com .css. E eu vou chamar-lhe style, ok? Style.css é uma designação muito habitualmente usada, ok? Vamos aqui fazer save. Portanto, temos um ficheiro style.css e um ficheiro HTML, index.html. Vamos aqui gravar também e reparem, cá estão os dois ficheiros dentro. Reparem que o ficheiro CSS automaticamente assume aqui um ícone diferente, porque o sistema operativo já está habituado a este tipo de designação e, portanto, vamos continuar então aqui com a nossa exemplificação. Ora, eu vou exemplificar primeiro como é que nós podemos utilizar neste caso o CSS dentro do HTML, mas neste caso nós vamos aqui aproveitar a tag style para verificar o seguinte. Reparem, eu posso utilizar aqui, por exemplo, a tag P, o seletor P, e agora colocar color, e vamos colocar aqui yellow de amarelo, ok? Vamos ver o que é que vai acontecer agora à nossa página, que inicialmente tinha aqui um background, vamos refrescar, e reparem que o texto ficou a amarelo, ok? Ora, no entanto, eu tinha inicialmente aqui esta tag que me dizia que o background, isto é a cor de fundo, seria red e depois a cor das letras seria white, ok? Então eu posso utilizar aqui uma instrução que é o import, ok? E o import é depois seguido do elemento URL e depois entre parênteses eu vou passar o nome do ficheiro que contém o CSS, neste caso style.css, ok? E vou agora colocar aqui um ponto e vírgula. E basicamente o que isto vai fazer é o seguinte, reparem, vou executar e reparem o que aconteceu. A minha página ficou com fundo vermelho e o texto ficou com uma cor amarela. Ora, o que aconteceu na prática foi simplesmente o seguinte. Inicialmente a instrução import URL foi buscar o ficheiro style.css, que é o ficheiro que está na mesma raiz da página que eu estou a utilizar, neste caso que é o index.html. O que ele fez foi genericamente ir importar para dentro da página HTML, embora eu não tenha que estar aqui agora a colocar o texto todo que existe no style, ele automaticamente fará isso quando a página estiver a ser processada, e foi buscar todas as tags que existirem aqui no style.css e foi incluí-las aqui dentro deste style, ok? Então,
ter isto, ou se chegar aqui e selecionar todo este texto, copiar e colar aqui em substituição do import, é exatamente a mesma coisa. No entanto, a grande vantagem é exatamente esta, é que eu posso colocar aqui um elevado número de selectors e respectivas propriedades e valores, e a partir desse ponto eu deixo de ter aqui uma amálgama enorme de texto na minha página HTML, ok? O que aconteceu com a utilização do import foi a possibilidade de eu poder misturar aqui dois procedimentos diferentes, isto é, ir buscar elementos que estão num fecheiro externo e, ao mesmo tempo, utilizar elementos CSS que estão embebidos no fecheiro HTML. Isto porque, reparem, eu tenho aqui um selector P que indica que tudo aquilo que estiver dentro da chaveta irá servir para formatar o aspecto visual das tags HTML-P. E por isso, reparem, quando eu seleciono aqui o P, foi selecionada aqui a tag P. Isto significa que qualquer parágrafo que eu crie na minha página de internet, eu vou aqui criar outro, ok, pode ser com o mesmo texto, não há problema nenhum, eles vão aparecer em duas linhas diferentes, todos eles vão ser influenciados automaticamente por este elemento que aqui está, por esta instrução CSS. Porquê? Porque eu defini um seletor P e depois disse lá dentro que queria que ele fosse de cor yellow, e neste caso estou a falar da cor, a cor da própria letra, ok? Se eu quiser especificar ainda mais, eu posso colocar font size, isto é apenas a título de exemplo, e vou colocar aqui, por exemplo, 30px, ok? E reparem, já não estou só a alterar a cor do meu texto que existe dentro dos parágrafos, mas também o seu tamanho. Vamos gravar, vamos aqui atualizar, e reparem como automaticamente os textos foram alterados para a cor e o tamanho que foi definido aqui, ok? É evidente que se eu quiser alterar o fundo, eu terei que me reportar ao ficheiro onde eu tenho aqui o body, ok? O seletor body, porque body tem exatamente a ver com a formatação da tag body da HTML. E basicamente é assim que funciona, de forma muito simples, o CSS. Portanto, neste caso o seletor é body, tudo aquilo que aqui estiver vai afetar o body. Ora, o que acontece é que eu tenho aqui o color, white, que me indica que o texto deveria ser a branco. No entanto, como a seguir eu defino uma expressão própria para o parágrafo, através do seletor P, o que vai acontecer é que tudo o que estiver embebido ou incluído dentro de um elemento de tag P vai ser influenciado por esta implementação. É evidente que se eu colocar aqui texto que não está embebido, este texto é branco, reparem o que é que vai acontecer, eu vou refrescar, e este texto é branco porquê? Simplesmente pelo facto de ele não estar a ser influenciado por uma tag do tipo P, que tem aqui uma implementação CSS que indica que ela deve ser com 30 pixels de altura, a fonte, e de cor amarela. E, portanto, a propriedade que vai influenciar a formatação disto é a propriedade por defeito que está associada ao body. Neste caso está no fecheiro aqui, style.css. Se eu quiser alterar a cor de fundo, pois, obviamente eu poderei utilizar aqui, por exemplo, o green, e vamos refrescar a nossa página, e cá está a verde. É evidente que em vídeos seguintes nós iremos ver outras formas de utilizar ou definir cores, e à medida que nós formos percorrendo os vídeos iremos estudar cada um destes elementos chamados propriedades.